Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre função exponencial. E para o estudo de função exponencial é necessário antes recordar potenciação e radiciação. A função exponencial é aquela em que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior do que zero e diferente de 1. Então vamos lá, a letra tem que estar no expoente, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. É uma função f de r em r, sendo que os reais positivos e diferente de zero, definida por f de x igual a elevado a x, ou, no lugar da f de x, eu posso chamar de y igual a elevado a x, sendo que a maior do que zero e diferente de 1. Isso é denominado uma função exponencial. Na definição, as restrições a maior do que zero e a diferente de 1 são necessárias, pois caso contrário não seria necessário caracterizar uma função exponencial. Olha os exemplos aqui. Nós temos f de x igual a 4 elevado a x. Repara comigo, eu tenho aqui a minha base, que é o 4, elevado a um expoente x. Então, 4 é maior do que zero, é diferente de 1 e a letra, a variável, está no expoente. Então, é uma função exponencial. E o mesmo acontece para todas as outras. 0,1 é maior do que zero e diferente de 1. 2/3 também é maior do que zero e diferente de 1. Se a é igual a 1, então f de x igual a a elevado a x. Seria uma função exponencial constante. Olha só, 1 elevado a x, não importa o valor que eu substitua lá no x, o resultado seria 1. Então, por isso que ele tem que ser diferente de 1, a minha base. Se a fosse menor ou igual a zero, então f de x igual a elevado a x, ele não é definido para todo x pertencente aos reais, como é o desejado. Exemplo, se a fosse menos 3 menos 3 e x fosse meio, nós íamos ter f de meio igual a 3 elevado a meio. E 3 elevado a meio seria a raiz quadrada de menos 3. Perdão, voltando, menos 3 elevado a meio seria raiz quadrada de menos 3. E a raiz quadrada de um número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Então, por isso, nós não podemos ter um a negativo. Agora, se fosse o zero, a0 x é menos 7. Temos que f de menos 7 igual a 0 elevado a menos 7. E o 0 elevado a menos 7 não está contido em R. Não é definido no conjunto dos números reais. Tudo bem, pessoal? E para finalizar esse vídeo de hoje, esse vídeo bem curtinho, função crescente ou função decrescente. O gráfico de uma função exponencial é denominado curva exponencial e intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 1, sempre 0 e 1. A função será crescente quando a base, ou seja, o meu a, for maior do que 1. Por exemplo, y igual a 2 elevado a x. E ela será decrescente quando a base for maior do que 0 e menor do que 1. Por exemplo, a função y é igual a meio elevado a x. Então, vamos recapitular. Quando a é maior do que 1, função crescente. Quando a é maior que 0 e menor que 1, ou seja, o número entre 0 e 1, a minha função é decrescente. Então, pessoal, esse vídeo é só a definição de função exponencial. Até a próxima. Um abraço.